Olá, amigos! É isso aí, começando mais um podcast na RaçaCast. E hoje nós vamos falar um pouco de ufologia. Ufologia. O pessoal aí que gosta de ter que tem a curiosidade de ET, de extraterrestre, OVNI. Hoje está muito importante, está muito interessante esse nosso podcast na RaçaCast. É isso mesmo. Estamos aqui com o Rodrigo Feres. Isso aí, Rodrigão aí. Essa galera aí, só fera aí, né? Juliano Massad. Prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço isso aí. Também pela... Alan Tanus, todo mundo conhece, né? Prazer, Cassé. Obrigado pelo convite, meu caro. É isso aí. Alan Tanus aí tá dando um apoio pra gente aí também. Juliano Guerra, lá nas técnicas, né, de bastidores, com certeza também fazendo o melhor aí do vídeo e também áudio. Todo mundo aí fazendo esse podcast na RaçaCast, né? Vai ser vários podcasts aí, vocês ficam ligados. Vamos começar aí esse podcast, gente, esse bate-papo nosso, né? Pra gente sentir um pouco da evolução, da preocupação do pessoal aí sobre ET e extraterrestre, né? E também vocês tranquilizar o pessoal e passar um pouco dessa curiosidade aí que muitos têm, né? Muitos leigos, né? Eu sou um leigo no assunto, tenho interesse pelo assunto, mas eu não entendo nada. Eu quero aprender muito hoje com vocês, pessoal. Começando aqui por Rodrigo, né? Depois o Juliano fala para nós aí. Claro. Rodrigo, como é que pintou essa curiosidade sua de estudar, de ir a fundo, né? De o interesse pela ufologia? Bom, o interesse começou há muitos anos atrás, né? Tinha uma turma de amigos, a gente gostava muito de acampar, né? Rapaz, não sei se você conhece o tal de Guingo Mendes, você conhece ele? Uma vez a gente estava numa turma de umas 15 pessoas, nem era Horizonte Perdido, chamava Torre Micro-ondas, né? Nem tinha nem agora entreguei a minha idade, né? Eu lembro. Então a gente estava umas 15 pessoas ao Guingo, né? Tal, uma turma lá tocando violão e tomando vinhozinho. E dá para ver várias estradas, né? Algumas estradas, porque ela é muito alta, principalmente aquela que vai para Franca, né? E o carro parou nessa estrada e ficou parado lá um tempão, né? E a gente fala, gente, esse negócio tá errado, né? Esse cara, ele tá, né? Tá namorando, coisa assim. Aí, de repente, esse carro, não era carro, nenhuma coisa nenhuma, ele levantou, era uma luz e passou por cima da gente. Até arrepio, só de contar. Mas você tava tocando violão ou não? Parou? Não, parou aquela hora que tá todo mundo na paz, todo mundo parado, o negócio passa devagarinho em cima da cabeça da gente. Foi aquela gritaria, a mulherada, não, vamos embora. Pegamos os carros tudo correndo, passamos em cima daqueles buracos, a estrada era horrível. Quebrando a suspensão do carro, aquela gritaria, ninguém entendeu nada, né? A partir desse dia, eu não estou mentindo sozinho, né? Mais 14, né? Pelo menos. Então, a partir desse dia, eu comecei a interessar e não sabia que meu pai também tinha interesse. Então, a gente começou a pesquisar juntos, né? Meu pai era vivo. Começamos a comprar alguns livros e pesquisar, né? Algumas cassete que tinha ainda na época, né? Do JJ Benítez, né? Que tinha lançado aqueles visitantes. E começamos a pesquisar desde então. E aí já faz algum tempo que eu pesquiso assim mais sistematicamente, né? Converso com o Ju quase todo dia aqui sobre esse assunto. Então, nós já temos vários livros, né? Sobre o assunto, pesquisamos bastante todos os programas que tem, né? Podcast, programas alienígenas do passado, que é um programa bastante informativo. E já tem uns 6, 7 anos que todo ano eu estou tendo a oportunidade de fazer uma viagem para esses pontos que esses ufólogos famosos falam que são pontos importantes, né, na arqueofologia, que dizem eles que teve uma influência direta, né, dos seres de outro planeta para a construção, para o desenvolvimento desses povos, né? Então é isso, eu tenho dedicado bastante tempo, né, um hobby, mas um hobby assim que dá bastante prazer, mas ao mesmo tempo dá um trabalho, porque você tem que pesquisar fontes seguras, né? Não dá para você ficar só no achismo, né? E hoje com a internet é muito difícil, porque você tem informação de todo jeito. Mas tem, né, Ju, alguns sites mais confiáveis, né? Que a gente consegue filtrar, né? Então, eu estou aqui, separei algumas fotos dessas viagens que eu fiz, né? Mais para frente a gente vai dividir com vocês, né? Então, é isso. Meu interesse é grande, né? Eu pesquiso todo dia, levo a sério e estamos aí pesquisando, então, né? todo dia você dá uma passada no computador, você ligou o computador ou está com o telefone,
É ligar o computador e pelo menos meia hora no céu de noite. De olho no céu. O pessoal né? Depois desse podcast aqui, né, ela vai ficar de olho aqui. A hora que sair um pouquinho da cidade, pessoal, ó, a hora que começar a escurecer e ver o céu aí, já pode ficar de olho. Só dar meu testemunho aqui. O Guigo levou a gente lá depois do ensaio, na década de 80. Nós tivemos a felicidade de não ver nada. Eu vou te contar, acho que é capaz de eu sair voando, se for a situação. Foi eu, o Caio Porfírio, ele levou, e a gente levou isso a sério mesmo. Foi depois que isso eu acredito, ele são grandes amigos. Ele comentou, foi depois que aconteceu? Comentou, a gente terminou o ensaio, a gente foi lá para o Horizonte Perdido, era o quê? 10h30, 11 horas da noite. E eu morrendo de medo. Só que eu falei, gente, se eu não for, eles vão falar que eu sou medroso e papapá, e mulherzinha, lá, não, ela é mulherzinha. Eu fiquei com medo. Nossa, gente, eu tenho medo até do escuro, dependendo da situação. Mas isso é interessante, Alan, porque geralmente, cara, são pessoas cultas que curtem, né, que gostam que surge o interesse. Sim. Então, e os relatos também, algumas informações de vídeo e de, né, você olha no YouTube, tem Story Channel que fala sobre, é fidedigno, né? Não tem como você, né, o que eles estão passando lá, não tem como você montar, gestão de montagem, relatos, né, de militares, de alguém que, né, de alguém que viu. Exatamente. Então, com certeza é fidedigno. Sim. Eu acredito, ainda mais vindo de pessoas assim, amigas, né, de confiança. Exatamente, são amigos, nunca estudei, então eu estou aqui hoje para aprender. Eu acredito mesmo. Exatamente, quando o Juliano... E isso veio lá de trás, gente, 35 anos, né? Mais ou menos. Tem tempo pra caramba. Tem tempo. Na época não era difundido ainda, né? Não tinha internet. Chega mais perto. Chega mais um pouco. Pode levar o microfone aí. O microfone vai até você. Foi importante. Rodrigo é acostumado a microfonar só a guitarra, né? Só o cubo de guitarra. Isso. Verdade. Então, mas na época não tinha internet, não tinha tanta informação. Então a música era na unha, era que nem tirar a música de ouvido nos vinil, né? Você lembra disso? Exatamente. Não tinha hoje aula ensinando a música, nós tínhamos que hoje tá fácil. Hoje tá fácil. Mas isso acabava que tinha uma magia, né? Pesquisar assim de uma forma tão orgânica, né? Sim. Então era muito bacana. Tem a revista UFO ainda, né, Ju? Que é a revista de ufologia mais antiga do mundo está aqui no Brasil, que é a revista UFO. Que continua sendo publicada, a revista UFO é a mais antiga que continua sendo publicada. Exatamente. Né, no mundo. Né? Sim, inclusive eu lembro dela lá no Rio Vídeo, meu tio Marcelo lá. No Rio Vídeo, eu cheguei lá no Rio muito, Vídeo. Comprava muito. Era Circos, que a gente via, né? Circos, UFO e Rock Brigade, né? De rock and roll. Juliano, seu interesse, como é que surgiu? Nós sabemos aqui que o Rodrigo é um violonista, um guitarrista de primeiro, então ele ia fazer o luau lá e descobriram, né? E viram, né? Tiveram o prazer de ver e o desprazer de não estar pronto para o negócio. E você, né? Então, no meu caso, eu acho que foi uma coisa mais intuitiva. Porque eu até hoje, infelizmente, nunca vi nenhuma luz assim que eu possa afirmar que era um objeto não identificado. Vi algumas coisas, mas eu acredito que a gente vai falar um pouco disso daqui a pouco, né? Fossem satélites ou drones, né? Até uma vez que eu confundi um drone, eu falei, lá, minha irmã, não, isso é drone. Logo no começo, assim, quando estava começando a surgir mais drones, assim, aí depois que eu fui pensar e analisar as imagens, eu falei, não, realmente é um drone. Mas, assim, foi uma coisa intuitiva, como eu falei, eu acho que surge, eu sou uma pessoa muito, assim, interessada em buscar as respostas, as grandes respostas para as grandes perguntas que nos atormentam, né? Todos nós, né? Quem somos, de onde viemos, para onde vamos, né? E eu acho que a ufologia está dentro desse contexto da busca do ser humano num sentido além apenas dessa vida ou ou da vida nesse planeta, e agora com essa busca da vida fora do planeta Terra, as missões em Marte, né? Que estão aí, tem várias missões aí de não tripuladas, né, de robôs, né, na superfície de Marte, rovers, né, veículos, fotografando, mapeando aquela região, e ali mesmo a gente pode falar um pouco disso também mais para frente, algumas imagens bem intrigantes, né,
aparência de supostas ruínas do passado marciano, etc., né, que são imagens bem intrigantes, mas eu acho que surgiu dessa minha busca. E eu comecei com 14 anos a me interessar, mais ou menos, 13, 14, e era a revista UFO que eu começava a comprar, que eu tinha assim, uma caixa, assim, acho que uma caixa gigante da revista UFO. Aí depois algumas eu vendi, outras eu guardei. Mas começou de uma forma mais intuitiva, não tive um avistamento como o Rodrigo. E aí depois veio a fase de vestibular, né, faculdade, a gente acaba focando muito em outras coisas na vida profissional. E de uns 6 anos para cá, o interesse retornou assim, de uma forma assim, meio inexplicável também. Ressurgiu do nada. Eu comecei a fuçar de novo e hoje com a internet a gente acaba tendo acesso a muita informação, algumas coisas muito válidas, outras muito sensacionalistas, espetaculosas, né, que eu não gosto muito dessa linha na ufologia. Eu sou mais assim, eu procuro uma linha mais razoável, sabe? Mas assim, surgiu disso, basicamente, e eu sou igual o Rodrigo. Todo dia, pelo menos uns 15 minutos, meia hora, eu dou uma fuçada nas páginas que eu sigo, no Instagram, ouço algum podcast, indo trabalhar, tenho os portais, né, de internet que eu pesquiso, alguns, portal Vigília, revista OVNI Pesquisa, revista UFO, né? Sempre a gente dá uma fuçada ali, toda semana, né, nunca tá... parece que isso aí, diz que quando o bicho da ufologia morde a gente, é igual política, nunca mais solta, nunca mais sai, né? Coisa boa. É isso aí, Alan. Posso fazer uma pergunta? Claro, Por que, na opinião de vocês, né, que estudam mais, Claro. por que eles sempre estão rondando, mas meio que, né, não querem... Estamos aqui, viemos conhecer. Por que vocês acham que existe essa questão assim de meio obscura, né, da presença desses extraterrestres? Na opinião de vocês. Bom, na minha opinião, eu acho que é porque nós ainda não estamos preparados, sabe? Eu acho que são, né, raças muito mais avançadas que a gente. Não estou dizendo que são melhores ou piores, porque um avanço tecnológico não quer dizer um avanço moral, né? Um avanço de consciência, né? Verdade. Então, assim, eu acho que eles, por vários motivos, né, eles nos rondam, como você disse, mas eu acho que envolve, assim, uma questão de observação, né, de pesquisa. Eu acredito que existe uma organização, né, fora aí, né, que rege isso aí tudo, né? Acho que o nosso planeta é um planeta evolutório, né? Nem sei se existe essa palavra. Ou seja, a gente está aqui para evoluir para outros, enquanto tem outros que estão em outros planetas esperando para vir para cá. Então, acho que existe essa ordem, né, interplanetária. Eu acho que nós somos observados o tempo inteiro. Tem até uma questão muito curiosa que aconteceu em 2019, que foi a data limite do Chico Xavier. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Não, também não. Quando o homem pisou na Lua, né, Chico Xavier, ele teve contato com a espiritualidade e foi dito para ele o seguinte, que foi concedido para a raça humana, né, João? O Chico também sabe bem disso, que seriam 50 anos, né, de uma segunda chance para a raça humana, caso não acontecesse nenhuma guerra mundial, entendeu? E iria começar no planeta Terra uma mudança de consciência, uma mudança muito significativa. E isso aconteceu em 19 de julho de 2019. Logo depois já começou os primeiros relatos do Covid, né? Então, assim, foi uma coincidência muito grande. Tem gente que interpretou isso como apocalipse, tem gente que interpretou isso como uma invasão alienígena, mas não, acho assim que ele foi até mais claro que isso. Ele disse assim, não, é o começo de uma mudança de consciência. Então, foi uma coincidência muito grande, né? Para não dizer que não foi, né? Realmente, essa questão do Covid ter começado logo em seguida. Porque o Covid, assim, eu acho que ele foi a única, né, mais que qualquer guerra, né, que já aconteceu, qualquer guerra mundial, ele conseguiu mexer com a vida de todos os habitantes do planeta Terra. Todo mundo foi afetado pelo Covid. Exatamente, no mesmo instante, né? Exatamente. Mesmo Todas as pessoas do mundo inteiro foram afetadas. Então, isso, pelo menos, deveria ter gerado uma mudança de consciência para melhor, né? Parece que piorou, né? Acho assim que quem estava preparado para uma mudança despertou, quem não estava acabou retrocedendo, né? A verdade acho que é essa. Mas, enfim, então acho que, né, voltando à sua pergunta, eu acho que é isso, acho que a gente ainda não está preparado para esse contato direto, sabe? Eu acho assim que ia ser um choque muito grande e também tem a questão das religiões, que também é outro fato importante para citar, porque
realmente ia mexer muito, né, com pessoas assim, até que são mais Sim. fervorosas, né, aquele pessoal assim, que é religioso de uma forma mais intensa, porque isso emerge diretamente, né, na base da religião, né? Ou seja, nós não somos o centro do universo, né? Deus não nos fez a sua imagem, Ele fez outros seres a imagem dele também. Então, isso ia causar um problema, né? De descentralização, principalmente da Igreja Católica. Então, acho que existe isso tudo, né? Todas essas razões que impedem que eles façam contato direto. Sim. Apesar de que eu acho que isso já está acontecendo de uma maneira mais paulatina e não tão branda, porque foi quando, Ju, que o Pentágono... Junho de 2021, né? Junho de 2021, aquele relatório. Ele admitiu que as imagens feitas por um caça americano, não sei, eu acho que foi no mar, né? Se eu não me engano, na Califórnia, no mar da Califórnia. Que eles filmaram os famosos tic-tacs, aqueles ovos em formato tic-tac. O Pentágono afirmou pela primeira vez na história que realmente eram OVNIs. Não estou dizendo que eram discos voadores, mas que eram objetos voadores não identificados que eles não sabiam o que era. Eles admitiram. Isso foi um marco na história da ufologia, né? Porque a maior potência do planeta falar que não sabe o que é, ou seja, que ela tem uma falha na defesa dela para com o povo americano e para o resto do mundo, então ela admitir isso é uma coisa muito forte, ou seja... Sem dúvida. Hoje em dia, todo mundo tem uma câmera excelente na mão, com um celular bom. Então, assim, os relatos estão aumentando cada vez mais. Eu acho que o governo está começando a perder o controle desses fatos que eles conseguiam abafar. Ou é o tempo mesmo para começar a soltar a informação. Eu acho que tem pode seu ser tempo, as duas né? coisas. O tempo mesmo. Agora nós seguramos, já vamos começar a... Porque cada dia, né, tem mais relatos. O YouTube está assim, fervendo todo dia de vídeo chegando. Então, acho que está meio fora do controle deles. Então, acho que mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Sim. Né? Tomara, né? Interessante. É essa a sua opinião, Juliano? Na minha opinião, assim, eu acho que tem... O que o Rodrigo falou faz todo sentido. Eu acho que muitos desses seres, até mesmo pelos relatos ufológicos, o contato com um objeto ou mesmo com um ser desse pode trazer consequências. Não que eles querem fazer o mal às vezes. Alguns casos até pode ser. A ufologia, existe uma multiplicidade de fenômenos, né, Rodrigo? E alguns positivos, alguns neutros e alguns negativos. Também não vamos achar que são seres que vêm aqui para salvar o ser humano, para nos levar para um patamar. Eu acho nem todos. Eu acho que tem alguns relatos, tem alguns casos, assim, ali na região central de Minas, por exemplo, de seres bem agressivos. Né? Com qual objetivo a gente já não pode precisar. Mas eu acho que, em parte, é porque nós não estamos preparados, porque talvez até mesmo o contato físico próximo com esses seres nos cause alguma alteração na nossa biologia, na nossa psique também, né? Na nossa biologia, radiação. A questão muitas pessoas relatam que quando se aproximam de um ser desse, é como se ela ficasse paralisada, os seus sentidos ficassem paralisados e ela ficasse como que dominada pela mente de um ser desse, por exemplo. Não que ele queira fazer mal, mas talvez pela sua superioridade psíquica, o domínio que ele tem da mente, do próprio ambiente, né? Controle da natureza maior que o nosso, eles consigam ter esse efeito, e esse efeito para o ser humano talvez ainda nós não estejamos preparados. E uma outra coisa também que eu acho, que o Rodrigo colocou bem, a questão não só das religiões, mas das instituições. Eu acho que seria um choque institucional também, na política, na economia, na sociedade, né? Na cultura, na religião. Apesar de que o Vaticano tem vários astrônomos dentro do Vaticano que são padres, né? São pessoas religiosas que estudam, e o Jorge Funes, que era o astrônomo-chefe do Observatório do Vaticano, declarou, se eu não me engano, em 2009, a gente pode procurar depois na internet essa informação, mas acho que foi 2009, ele falou que nada prova que existe vida fora da Terra, mas também nada refuta que exista vida fora da Terra, e que a ciência e a religião têm que buscar, se houver vida fora da Terra, adequar os seus conhecimentos, a sua doutrina a essa realidade. Inclusive, se existirem seres inteligentes fora da Terra, segundo afirmações do padre Jorge Funes, astrônomo e padre, né?
se houver esses seres, eles também são filhos de Deus. Então nós temos que, eu acho que na minha visão, eu acredito em Deus, né? Então, na minha visão, isso só expande a grandiosidade desse ser, dessa verdade. inteligência, dessa Estava pensando desse nisso, ser, justamente sabe? isso. Eu acho que só amplia Claro. a percepção humana da divindade, do que seria essa divindade, né? Exatamente. Então, eu acho que só que muitas, às vezes, pessoas mais assim, vamos dizer que ainda não estão preparadas, pode causar um choque. Então, eu acho que tudo tem que ser feito de uma forma paulatina. E eu acho que esses seres devem saber disso muito bem. Eu acho que eles nos estudam depois você vai falar aí, mas eu também acho, há milhares de anos, né? E eu acho que existiu já, assim, já existiram, né, muitos contatos e tudo, mas que por algum motivo eles hoje mais observam e interagem de forma individualizada com determinadas pessoas, com determinados grupos, do que de uma forma ostensiva. Por exemplo, se um OVNI descer em Brasília, por exemplo, vai causar uma comoção nacional, mundial, né? Apesar de que nós já tivemos o caso em Washington, em 1952, 7 OVNIs sobrevoando a capital dos Estados Unidos em plena Guerra Fria. Isso gerou várias especulações, se seriam objetos, se seriam aeronaves, soviéticas que estariam fazendo algum tipo de espionagem, invadindo o espaço aéreo americano. Eles soltaram caças para perseguir esses objetos e eles desenvolviam velocidades supersônicas, que na época não existia. Hoje nós já temos aviões supersônicos, até comerciais já tivemos, né, o Concorde, por exemplo, mas na época não existia. E esses caças não alcançaram esses objetos. E esses objetos foram detectados pelo radar do aeroporto de Washington e das cidades, e de cidades próximas ali, né? Aeroporto de Andrew também, que está próximo ali. Então, assim, é um fenômeno que quanto mais você estuda, quanto mais eu estudo, mais perguntas eu tenho. Ele sempre te leva, quando você conclui uma coisa, te leva a uma nova pergunta. Então é muito complexo, né? É um fenômeno extremamente complexo. Então a gente tem que ter cuidado também para não fantasiar muito, né? Exatamente. Você falou um pouco de o ET agressivo, né? O extraterrestre agressivo, de relatos que tem alguns agressivos. Nós não podemos, né, deixar de tocar no assunto de Varginha, né? O ET de Varginha. Vocês têm alguma informação que se ele... Porque eu ouvi um podcast também, antes de vir, que teve um policial militar que morreu depois de ser, né? Ele passou a unha debaixo da axila dele, tem um relato, né? Que aí depois ele morreu por infecção, né? E que vocês já estavam falando a questão do ser humano, a gente estava falando aqui de por que eles não vêm, porque eles falaram, não, vocês estão prontas não, calma, né? E tem relatos do ET de Varginha, dele ser agressivo, ou foi um acidente nessa morte desse policial militar? E fala um pouquinho também do ET de Varginha, né? Que é importante para... Clássico, né? É clássico e muita mundial, gente... né? Mundialmente conhecido. E muita gente ficou, né, naquela... O primeiro relato no Brasil, assim, no Brasil, que foi esse clássico, né? Que teve essa repercussão mundial, e muita gente fica naquele negócio, eu acredito, não acredito, mas não aprofundou no assunto. Sim. Bom, o ET de Varginha, desse relato que você falou aí, realmente existe. Esse policial, se não me engano, era um cabo, PM, né? Sim. Que ajudou a carregar o ser, tirar o ser na operação. Ajudou a capturar, porque eram 2, né? Isso, eram 2. 2 seres, né? 2 seres. Então, assim, você fica pensando, foi por causa do contato, né? Ou foi por causa de algo? Eu acredito que ali, pelo que a gente lê sobre o caso Varginha, a nave caiu, foi uma queda, né? E esses seres, eles meio que foram perseguidos. Essa nave foi já identificada em radares também, né? E imediatamente a Força Aérea Americana também já veio, dizem isso, né? Agentes da Força Aérea estavam aqui no território nacional para ajudar, entre aspas, né? A cobertar. Porque esse acobertamento militar já vem
desde a década de 40, né? 47, 47 e tal, porque os militares, eles pensam bem, como que uma força aérea de um país como os Estados Unidos vai admitir que, agora no relatório, eles admitiram que são objetos não identificados, né? Não quer dizer que são extraterrestres, mas já é um grande passo, que antes eles nem admitiam Não admitiam isso. isso. Então foi um passo grande. Então, assim, como que eles vão admitir a Força Aérea dos Estados Unidos, o país que tem a maior potência militar, ou da Rússia, que seja, da China, que existem objetos que entram e saem do nosso espaço aéreo a bel prazer, inclusive aparecem e desaparecem, sem entrar na atmosfera, necessariamente. Então, a tecnologia é muito além da nossa compreensão. Então, eles estariam, assim, dizendo, olha, a gente pode defender vocês, mas existem esses seres, esses objetos, essas inteligências que guiam esses objetos que nós não temos controle nenhum sobre elas. Eles não vão admitir isso assim tão fácil, né? Então, acho que eles estão preparando o ser humano, porque muitas pessoas poderiam até ficar aterrorizadas, né, de pensar. Igual a gente já viu alguns relatos. Então, sobre o ET de Varginha, o que existem são... dizem até que o Marco Petit, que é um ufólogo que eu sempre escuto e sigo, ele parece que tem uma fita que está perdida, que tem uma gravação desse ser sendo autopsiado. Né? Já viu isso aí, né? Já vi. Desse ser sendo autopsiado na Unicamp, né? Pelo Badam Palhares, aquele livro que eu comprei dele, ele fala um pouco disso aí, dessa fita perdida. Tem essa fita perdida. Então, tem várias coisas que estão ainda obscuras, vindo à tona, que eu acho que ainda vão vir. Né? Então, você teve também a Operação Prato, que foi uma coisa fantástica, que talvez seja o caso mais documentado de ufologia do mundo. E hoje, no site da revista UFO, você acessa os relatórios foram que a Força Aérea já desclassificou, já liberou. Em 2006. 74? Foi 77, né? 77. 77 até 78, 79. Aquele fenômeno chupa-chupa. Vinha aquele pessoal ribeirinho, né? Na ilha de Colares ali, pessoas simples, né? À noite, dentro da casa delas, vinha um raio, né? Uma luz vermelha e fazia pequenas incisões na pele, sugava o sangue da pessoa, né? E aí isso foi causando terror, pânico na população, e isso se transformou numa operação militar. E tinha o coronel Irangel Holanda, né, que faleceu, acho que não me engano, em 97, e ele gravou, tem depoimento dele gravado, relatando tudo isso, abrindo. Depois, em 2006, abriram os arquivos, né, da Força Aérea, os pilotos relatando os objetos, naves de 30 metros, de vários formatos, né, formato charuto, formato prata, formato bola de luz, né. Então, assim, na revista UFO, quem tiver curiosidade, tem muito material, tem até fotos lá desses que eles tiraram, né. Dizem que tem vídeos dos objetos, mas os vídeos não foram desclassificados, né? Então, nesse que eu vi, esse podcast que eu vi, o ufólogo falando, esqueci o nome dele, mas ele falou dos dois seres, né? Em Varginha, e um morto e um em vida ainda. Estava vivo, né? Foi capturado vivo. E o que estava em vida, os Estados Unidos já levou. Com certeza, né? Aí tem Ficou qual aqui, né? Ficou morto os Estados Unidos. Aí tem as versões, né? Dizem até que o nosso primeiro astronauta, que foi mandado para o espaço, né? Que é o nosso atual ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, né? Que foi uma troca entre o governo brasileiro e o governo americano, mas isso aí já são versões, são elucubrações, né? Ninguém tem certeza disso, né? É isso aí, pessoal. Mais alguma pergunta, meu amigo Alain? Eu tenho. Por que será que eles se permitem serem capturados? Por que morrem? Porque eles têm uma tecnologia violenta para burlar todas as questões da né, atmosfera e tudo. Será que eles discutem aqui na Terra? Falam, então, tchau, você está fora. O chefe deles está preso, o chefe dele fazer, você está preso, vai pro exílio na Terra. Você vai ser capturado. Tem você até não uma pode teoria sobre o próprio tentar caso de fugir. Varginha, que essa criatura, né, que foi capturada não era um ser, né, muito inteligente. Tem uma teoria de que era tipo um ser animal de estimação, um animal, né? Tipo um macaco. Ele ficou totalmente apático, assim, não era uma coisa, um ser que reagia com muita inteligência, né? Agora, interessante essa pergunta. Eu tenho uma teoria, eu acho assim que
em volta da Terra existe muita coisa mesmo. Eu acho que quando um disco voador cai, eu pensava justamente isso. Pô, mas os caras têm tanta tecnologia, um disco voador não pode ter. Tá defeito o radiador, faltou no recall lá e deu problema. Então, eu acho que tem brigas, disputas aí fora mesmo. Eu acho que Sim, só pode acho que é uma ser, né? explicação razoável, porque entre eles brigando, alguém pode cair atingido por um igual, não por nós, né? Mas é interessante mais porque eu já vi uma opinião parecida também de um cara que chama Nick Pope. Né, Nick Pope, ele é um ex-secretário da Defesa da Inglaterra. Ele foi durante muito tempo. Então, agora surgiu, tá surgindo várias pessoas assim, de peso, né, que ocupavam cargos importantíssimos no mundo e estão colocando a boca no trombone, estão falando mesmo, né? Ele é um cara que sabe demais, já viu vários relatos. Paul Heller também, do Canadá. Exatamente, né? ia falar que o Paul Heller do Canadá também, e o Tom DeLonge, né, nos Estados Unidos, né? Que também era do Exército Elizondo, que era o Elizondo, exatamente. Da Força Aérea. E agora o Tom DeLonge até fez associação com um cara que era vocalista daquela banda Blink-182, que chama mesmo? Esqueci o nome dele agora. Eu também não que chama To The Stars, né? Parece ter uma comunidade, né? uma associação que eles fizeram que está ajudando o governo americano diretamente, né? Nos casos ufológicos, estão pesquisando a fundo e exigindo, porque nos Estados Unidos tem uma lei de liberdade de informação, né, Ju, que foi feita. Nós temos também. Sim, mas só lá foi que feita lá no governo do Reagan, né? Ele que, inclusive, outro cara de peso, né? O Reagan foi um presidente assim, muito respeitado, ele fez muita coisa. Sim. Em um discurso dele na ONU em 83, ele falou assim, no final do discurso, que o que faríamos, né, falando de nós todos, né, seres humanos da Terra, se nós tivéssemos que enfrentar uma ameaça alienígena? Ele falou a palavra alienígena no discurso da ONU. O que ele quis dizer? Se a gente enfrentasse uma ameaça que vem de fora, o povo da Terra finalmente ia se unir, né, na teoria, pelo menos, né, na utopia dele. Mas para um cara daquele peso falar na reunião da ONU, que estava sendo transmitida para o mundo inteiro, e falar no final. No final da Guerra Fria. No final da Guerra Fria, exatamente. Ele e o Gorbachev lá discutindo já, né? O Gorbachev estava presente. No fim do muro lá da queda de Berlim, né? Então, olha só, então, assim, tem muita gente, só que a maioria das pessoas não presta atenção, né? A mídia não tem muito interesse em focar nisso, em mostrar essas coisas, porque eu acho que assim, é muito desacreditado o assunto ainda. Agora que está começando a ter um caráter mais sério, por causa dessas divulgações do governo americano, então tem se falado muito. Mas a gente tem tido vários sinais de pessoas muito importantes ao longo do tempo falando disso com seriedade enorme, né? Então, o cara que tinha um cargo que era responsável pela segurança da Inglaterra, outro pelo Canadá, vinha a público falar, não, OVNI e tal, eles pousaram aqui, fizeram contato com a gente. O Paul Heller chega a falar né, com plenas capacidades mentais, dando entrevista e falando isso, então não dá para desprezar uma coisa dessa. Não, e o Paul Heller chega a falar em várias raças, né, que ele fala, várias espécies, algumas amistosas, outras nem tanto, outras nem neutras, a maioria, segundo ele, nem tanto. Mas, assim, porque, assim, já é um grande passo ter admitido a existência eles chamam de fenômenos aéreos anômalos agora, né? Não é mais objeto. É UPA, né? UPA em inglês, né? Então, objeto voador não identificado já está, entre aspas, ultrapassado, né? Então, OVNI, né? Agora é fenômeno. Agora o OVNI já está isso mesmo. Agora era um fenômeno, um negócio assim. Simplificaram o nome, mas é a mesma coisa. Só que é a mesma coisa. Sigla, né? Só que assim, realmente a gente tem que tomar muito cuidado. Tinha um ufólogo no Brasil, Claudeir Covo, morreu, infelizmente novo, 2000, acho que início dos 2000 dos inícios dos anos 2000. E ele aparecia muito no Fantástico, nas reportagens. Você buscar na internet, você acha no YouTube. E ele era um engenheiro e ele era perito em imagens, assim, sabe? Engenheiro aeroespacial. Ele era perito em imagens. Então, ele pegava uma imagem, já sabia se era um balão. Porque a gente tem que tomar cuidado. Tem muitos fenômenos atmosféricos, né, que a gente pode confundir. Fenômenos geológicos, né? Fenômenos astronômicos, né? Que a gente pode confundir com um objeto, com OVNI. Agora, o que destaca o OVNI é o quê? São as velocidades, assim, descritíveis, intervaladas, né? Também, né? Os movimentos que ele faz de zigue-zague, sobe e desce, desaparece, aparece atrás de uma montanha, igual tem lá na Serra da Beleza no Rio, o relato, né? De várias pessoas que estiveram lá, que o Petit ficou lá anos, né, o Marco Petit, pesquisando. O objeto aparecia numa montanha que estava de frente para eles, de repente o mesmo objeto estava numa montanha que estava nas costas deles em questão de segundos. Então, assim, são movimentos que nenhuma aeronave, nenhuma tecnologia da Terra faz. O que eles são? São extraterrestres? São intraterrestres? São ultradimensionais?
vem do multiverso, quer dizer, são vários, porque agora a ciência já está admitindo que existem outros universos, podem existir outros universos. Sim. Eles podem ser daqui da Terra mesmo, mas talvez de uma outra realidade. Não todos, né? Não estou dizendo que todos são da mesma origem, da mesma, mas alguns podem ser terrestres. Nós podemos ter seres que evoluíram em outros planetas próximos aqui, por exemplo. E isso aí, assim, eu estou conjecturando, mas, por exemplo, em Marte, o planeta foi extinto e eles se alojaram na Terra há milhares de anos atrás, né? Pode ser, ué, por que não? E são daqui do sistema solar, né? Porque uma das coisas que os cientistas falam é que é impossível viajar na velocidade da luz e manter o corpo biológico vivo, né? Durante uma distância assim de... A estrela mais próxima, né? A Alpha Centauri, está a 4 anos-luz de distância da Terra. Quer dizer, dizem que se a gente viajar a 4 anos-luz dentro de uma nave, nosso corpo ele não vai resistir. O astronauta fica poucos dias no espaço e volta com a musculatura bem abalada, bem afetada. A pressão, né, cai muito. Né? Quer dizer, o espaço não é um habitat de um corpo biológico. Sim. Então, como que esses seres vêm... então, é uma tecnologia, uma forma de vida que a gente não entende ainda, não tem capacidade de entender. Mas que existem os fenômenos. E se a gente for partir para os relatos de abdução, dos casos da ufologia, vamos dizer, os casos clássicos, aí a coisa vai ficando mais extraordinária. Por exemplo, seres que entram na parede do seu quarto e saem na hora que querem. Seres que tiram a pessoa e trazem ela numa nave, passam o chamado missing time, né? A pessoa acha que ficou 5 minutos, a pessoa ficou 5 horas ou dias dentro de uma nave e reaparece, é trazida para o mesmo lugar. Então, são fenômenos assim relatados, né? E tem também a hipnose, que é usada por muitos ufólogos para pesquisar, e relatos assim, de seres que conversavam telepaticamente com as pessoas. Uns já dizem que existe também o contato em corpo astral, né? Hoje, alguns ufólogos afirmam, né, que não estão mais abduzindo pessoas fisicamente, porque eles já têm uma tecnologia que eles conseguiram, eles ficam numa nave a milhares ou milhões de quilômetros de distância, né, da Terra, e trazem e abduzem, vamos dizer assim, o corpo astral, o corpo espiritual, como a gente queira chamar, né? O espírito, a alma da pessoa, a essência espiritual da pessoa, e tem contato com essa... Então, já é uma coisa assim, você vai falar, nossa, mas isso é uma viagem. Mas são relatos que a gente lê na literatura de ufologia, nessas abduções que a gente pesquisa, igual tem o caso da Beth Andreassi nos Estados Unidos, eu tenho o livro lá, Os Observadores, que relata a abduzida desde os 7 anos até os 38 anos. Entrava na nave, saía da nave, via os seres usando água para abastecer a nave. Eles usam água como combustível, alguns, segundo o relato dela. Outra coisa interessante, por que esses seres sempre estão próximos a bases nucleares, de bases que têm armamento nuclear, né? Igual no Novo México, Los Alamos, né? Caso Roswell, o OVNI caiu próximo a Los Alamos, Roswell, né? E Los Alamos é onde tem uma base que foi justamente onde foi criada a bomba atômica de Hiroshima, por exemplo, que caiu em Hiroshima. E por que eles estão sempre próximos de cachoeira, de área de mineração? São hotspots. Aqui nós Chapada Diamantina, aqui na Canastra, dizem que tem pessoal, eu não conheço, até queria conhecer um grupo ufológico que fica ali na Canastra, pesquisando. Chapada Diamantina na Bahia, relatos impressionantes. Chapada dos Veadeiros, em Goiás, né? Pois é. Então, no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Então, assim, de norte a sul, no Ceará, né, do Brasil, você tem esses hotspots, né? Geralmente são áreas que tem muita água ou muito minério. Muito minério.
Interessante, né? Isso aí é um fato que a gente tem que... a ufologista tem que ir pegando uma Pegando peça, os pontos, pegando outra os peça, pontos. é um quebra-cabeça. É muito amplo, né? Se amplo você for demais. ficar, você falou, viajando, mas... meus amigos, ó, que vai ter de gente hoje pedindo pra dormir com o pai e mãe. Carrado com a Bíblia, assim, água benta do lado. Eu já tô visualizando. Hoje eu vou dormir abraçado com a esposa. De preferência de luz acesa. O terço na mão. É isso aí. Pessoal, o Rodrigo aqui tem alguns trabalhos, né? Que o Rodrigo está começando a fazer aí, já está bem avançado. Tem também o Bloco H aqui. Fala um pouquinho desses objetos agora identificados por você. Pois é, não basta ser fissurado, tem que fazer miniatura também, né? Gosta pouco, né? Pois é, mas eu tenho feito nessas viagens arqueológicas, né, que eu gosto bastante. E sempre que eu vou, trago miniaturas, né, das coisas mais intrigantes que eu já acompanhei nos programas, principalmente no Alienígenas do Passado, que tem umas figuras, até um cara que chama George Otis Carlos, né, que é aquele cara do cabelão arrepiado, né, famoso aí na Figuraça. Figuraça. E ele, por exemplo, ele não sai de um desses lugares que eu fui em 2020, que é Tijuanaca e Pomapunco, né? Segundo ele, o Eric Fondani, que também foi o único sítio arqueológico, né, Ju, que foi construído diretamente por mãos de seres de outros planetas. Segundo ele, né? Ele já visitou todos, né, praticamente. E realmente eu fui e fiquei impressionado assim, com a geometria e com a precisão dos cortes, sabe? Inclusive no grupo que eu estava lá, né, tinha um engenheiro argentino, né, falou assim, olha, impossível de fazer isso, porque o sítio é datado em 12 mil anos de idade. Desde que ele foi escavado pelo Arthur Poznansky em 1940, não se mexeu mais, até intocado, né? Então já fizeram vários testes, então assim, pela idade e pelo avanço, era para o homem estar na época do bronze ainda, mexendo com cinzel e pedra. Vou mostrar umas fotos aqui para vocês, que é impossível hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, já seria difícil fazer o que eles fizeram há tanto tempo. De corte, né? Não, de pedras. corte e precisão. Por exemplo, em Machu Picchu, né? Lá tem o Templo do Sol, que tem lá o rei Viracocha, né? Que é o mesmo lá de Lima, ou mesmo de Bolívia, né? Da Bolívia. E tem ele a rainha, né? Que é a Pachamama. E só no solstício de verão, no aniversário do Viracocha, a estátua dele é iluminada o dia inteiro pelo sol. Como que um povo que nem a roda tinha ia fazer um cálculo geométrico desse? Desculpa, um cálculo astronômico desse? Como que isso é possível? Né? Ia calcular que o Sol ia ficar... Teve ajuda, né? Vamos ser sinceros, não tem como negar isso, né? E várias outras coisas, né? Por exemplo, lá em Cusco, né? Lá em Sacsayhuaman, tem uma representação do Sistema Solar, dessa cidade também, só que a representação do Sistema Solar começa por Plutão. E é datada de mais ou menos 7 mil anos. Ou seja, quem relatou o Sistema Solar e as dimensões, as trajetórias das órbitas, está tudo perfeito. Alguém que veio de fora para dentro. E Plutão foi descoberto no século XX. Né? Século XX, né? Eles não sabiam isso. A olho nu, como é que o cara ia saber que existe Saturno? Há 6 mil anos atrás. Então, assim, está tudo a olho nu, sabe? Assim, as pessoas ignoram, na maioria dos casos, ou por não querer falar sobre isso, ou por achar que vai gerar muita polêmica, ou justamente esse pessoal mais acadêmico, eles têm muito medo de ser desacreditado, né, João? Porque a arqueologia tradicional refuta qualquer coisa relacionada a isso, né? Mas, assim, tem muita coisa, tem muitas provas no mundo todo que são, assim, praticamente incontestáveis, né? Em 2011 eu tive num lugar que chama Pedra do Ingá, na Paraíba. Eu trouxe aqui a Pedra lá do é legal Ingá, também. né? E lá é o seguinte, é um sítio arqueológico de 6 mil anos, com tudo escavado numa pedra que tem 25 metros, né? Lá no meio do sertão da Paraíba. E lá tem símbolos que eu tirei foto, por exemplo, lá tem representação da constelação de Órion. O que os caras lá no meio do Brasil, há 6 mil anos atrás, iam representar Órion? Lá tem representação em alto relevo na pedra, hein? Isso ninguém sabe como é que eles fizeram. Do rei Sumério, que é o Enki da esposa dele. E tem figuras lá que são comuns na Pedra do Ingá, na Ilha de Páscoa, que eu tive também em 2012, e lá em Carquemish, na Turquia, que é a terra dos Sumérios. Na Ilha de Páscoa também, né? Exatamente, são os mesmos símbolos, separados por 8, 10 mil quilômetros, separados cronologicamente, geograficamente. Como que você explica um negócio desse? No mínimo é intrigante, né? Não, há pouco tempo o Hubble tirou uma foto do espaço do campo profundo. Numa foto dele, eles contaram, tinha 10 mil galáxias. Pô, o universo tem 13 bilhões de anos. Impressionante. Olha aí, ó. Pessoal, o internauta já... Passa aí, Juliano. Nossa. O pessoal já está... Ó,
É a Gi Ribeiro. Não seria lógico que a vida inteligente extraterrestre com tecnologia para viagens na velocidade da luz viriam até aqui para dominar e não para se esconderem? Então, aí que tá, né? Eu Acho que cai naquela pergunta que eu te fiz. Essa é a Gi Ribeiro, mas eu acho, sinceramente, que as raças benevolentes são a minoria, sabe? Eu acho que quando essa galera colar aqui vai ser para explorar mesmo. Mesma coisa você pegar quando os espanhóis estavam na fase de exploração deles, dizimavam tribos e tribos indígenas só para pegar o quê? Ouro, recursos, né? Eu acho que não vai ser muito diferente, não, infelizmente. Né? Eles podem esperar aí uns 30 anos, né? A gente, pelo menos, nós passarmos. Mas aí, falando de novo só dessas viagens, se eu pudesse só mostrar algumas fotos aqui. Pode. Juliano já está curioso. Juliano já está com o dedo no gatilho lá, ó. Então, esse aqui é o altiplano lá da Bolívia, né? Por que chama altiplano? Porque ao mesmo tempo que é plano, é alto, né? Então, assim, as mudanças climáticas também são gigantescas. Essa pedra que eu estou mostrando é um templo lá de Pumapunco. Ela tem 14 toneladas. Pumapunco, lá no alto. Fica 100 quilômetros de La Paz. É um sítio arqueológico, tá? Então... E esse é o mais intrigante de todos. Eu sempre sonhei em conhecer. Eu já tinha ido a Machu Picchu, né, que sai Ruamã, fui na Ilha de Páscoa, foi exatamente essa pedra. Só que pedras desse tamanho, a única pedreira na Bolívia que tem pedras desse tamanho está a 2.000 quilômetros de distância desse lugar. Então, trazer isso aí, rolando em tronco, não dá. Né? Com vento não levou. Não, né? Também não tem jeito. Não tem jeito. Aqui eu já estou mostrando a precisão dos cortes, mas isso ainda não é a mais precisa, não. Se você for observar, em baixo relevo, quando você chega e passa a mão, você fica impressionado que parece que vai cortar a sua mão, a quina, de tão perfeita que é. A quina. Isso. E os arqueólogos convencionais falam que isso aí foi feito com martelo de pedra e cinzel. Não dá. Qualquer um que tem algum conhecimento técnico chega perto, né, Ju? Fala, não, isso é impossível de fazer isso, né? Preciso. Isso aqui é o seguinte, chama Templo Semi-Subterrâneo, e fica lá em Tijuanaco, também na Bolívia, outro sítio maravilhoso. E lá, os ancestrais, né, esculpiram mais de 400 cabeças que eles chamavam dos visitantes de fora que vinham para ajudá-los a ensinar tudo, né? Remédios, organização da sociedade, como construir. E eles representaram cada um deles com uma escultura em pedra. Então, são mais de 400 cabeças esculpidas, né? Eu quero que vocês me falem o que isso aqui parece. Não é um ser humano, né, bicho? Né? Tá claro que são Bray, né? No mínimo, né? Isso aí tem 12 mil anos de idade, isso aí. Ninguém encostou depois que foi escavado. Olha isso aí, se parece ser humano. Né? Realmente não... Né? Não tem jeito, né? Então, assim, são figuras... que são intocadas, né, datadas de 12 mil anos, que representavam esses seres que vinham de fora. Essa aí é a pedra do sol. Sempre olhos, né? Olhos bem grandes. E aí o seguinte, eu fiquei acampado, né? Acampado em 3 dias. Por minha sorte, o guia, né, o Jorge, ele era descendente de Aymara e eu estava tentando conversar com a bisavó dele. Uma senhora de 103 anos. E ela não queria, de jeito nenhum, conversar. Ela fala mais Aymara, ela não fala, né, o espanhol direito. Aí, com muito custo, né? Consegui convencer, né? Mandei um chá de presente para ela, né? Fui dar uma anunciada. Jeitinho araxainha, jeitinho do mineiro. Não tem jeito, né? Jeitinho até ela mineiro. concordar. Só que ela quase não olhava para mim, ela ficava contando para ele traduzia minhas perguntas, ela falava para mim. Ela falava que tudo que foi passado para ela foi por oralidade, ou seja, não tinha escrita, né? Eles contavam, né, de pai para filho, né? Os descendentes iam escutando as histórias e iam passando para seus filhos. Que os descendentes das estrelas vinham e construíam os monumentos levitando pedras com instrumentos de madeira que eles ensinavam os aimaras a fazer. Que interesse com a mulher dessa ia fazer um negócio desse, ia falar um negócio desse para mim, sendo que ela não queria me ver. Demorou um tempão para ela me encontrar. Aí falou várias outras coisas, sabe? Assim, contou histórias impressionantes, que ensinaram a moldar pedra. Isso aí explicaria muita coisa, desde o Egito Antigo até esses monumentos que você está vendo com pedras de 15 toneladas, que a mais perto ficava a 2.000 quilômetros, né? Feitas com a precisão enorme, né? Então essa aí é uma delas, né? Que é a Pedra do Sol, Puerta del Sol, né? Tem uma curiosidade, quando descobriram ela estava deitada, e quando colocaram ela em pé para servir de monumento, não tinha nenhuma nuvem no céu, caiu um raio nela e quebrou ela no meio lá. Isso aí estava lá, né? Várias pessoas para a inauguração do local, e caiu um raio e partiu a pedra. Explicação nenhuma.
Esse aí é o deus Viracocha, né? Que eu falei para você que está representado em Machu Picchu também. Esse aqui Puerta é mais um del exemplo. Sol. Esse aí é mais um exemplo dos cortes que foram feitos, né? Então, isso aqui é o seguinte, o cara pegou um alto relevo, fez um baixo relevo e mais 4 baixos relevos. Que isso é andesita, hein? Uma das pedras mais duras que tem, e é preciso, né? Essa pedra é interessante, é o seguinte, aquele furo que tem em cima, o furo faz curva. Ele faz uma curva em S no meio da pedra e sai em outro lado. Hoje, seria impossível fazer isso, né? Com precisão. Esses são os famosos blocos em H, né? Bloco H. Tem aqui até uma miniatura, né? De uma réplica que eu trouxe Esse lá. aí que você trouxe. Do seu Nestor lá, que fez para mim, muito gentilmente. Mas já você vai fazer também para o pessoal aí. Com certeza. Então, assim, a precisão, né? Essa aqui eu queria mostrar porque dá para ter uma ideia bastante nítida da precisão do corte. Olha isso, se dá para fazer isso com um martelo de pedra. Isso, muito. Em andesita. Preciso. E há 12 mil anos atrás. Então, assim, os ufólogos vão lá Reto. direto nesse local para mostrar. Gente, isso aqui é uma prova viva de que não tem como. Alguma intervenção A teve, quininha né? ali perfeita. Olha lá, olha ali. Ó. Pois é. Ou o cara tinha um martelinho a laser, não dá para explicar, né? Um dos dois. Por exemplo, essas pedras aí, tudo 8, 10 toneladas, né? Então, aí, o furo em curva que eu te falei, isso aí deu para pegar mais ou menos. Ele faz assim um ângulo dentro do furo, né? Também impossível. Então, isso aí, mais algumas cabeças, essa aí eles falam que é alguma coisa parecida com um réptil, né, Júlio? Você conseguiu reparar que parece um reptiliano? Lembra. Né? Então, assim, isso aí é a prova viva, né? Foi um dos lugares mais emocionantes que eu fui, porque, assim, a história é viva mesmo. Assim, a energia do lugar é muito impressionante. E para quem estuda, né, e vê um negócio desse ao vivo... Com certeza. Fica igual criança no parque de diversão, exatamente. né? Acho que nem cristão quando vai em Jerusalém, né? Vê todo o cenário ali. Né? Exatamente. Né? Então é isso, assim, é um fenômeno intrigante demais. Eu concordo muito com o Juliano quando ele fala que pode ser seres interdimensionais, porque isso explicaria muita coisa também, né, João? Porque viajar a velocidade da luz, né, Einstein já provou, né? Não tem jeito, né? Velocidade que o corpo ia ser esmagado, né? Imediatamente ali não daria para viajar. Agora, interdimensional por buraco de minhoca também seria uma opção, né? Também. Através, talvez usando, né, essa porta interdimensional, mas vindo do universo mesmo que a gente está, né, fisicamente, né? Exatamente, né? Tem muita coisa. O Jacques Vallée, por exemplo, que é um dos... Ele é físico, né? Ele é físico, cientista da computação também. É um dos criadores aí da internet. Se pesquisar um cara da academia, né? E ele, junto com Allen Hynek, que foi um precursor aí da ufologia, no projeto Blue Book. Quem já assistiu a série, tem lá o Allen Hynek, né? Que era um astrônomo que prestava serviço para o governo americano. Ele foi, por exemplo, ele foi o primeiro... foi o astrônomo que trabalhou no primeiro projeto de identificação do satélite russo, Sputnik, né, para tentar identificar, né, o satélite russo Sputnik. E o Jacques Vallée e ele pesquisaram junto durante muito tempo. E o Jacques Vallée, ele já foi para uma linha seguinte, ele estudou toda, por exemplo, a parte folclórica, né, do folclore celta, folclore medieval, folclore indígena, folclore africano, associando com essas aparições desses objetos já há milhares de anos em relatos, como o Rodrigo acabou de falar também, em relatos de civilizações antigas, né? Objetos assim iluminados, na Bíblia mesmo tem alguns relatos, né? Que alguns acham que pode ser, né? E já são interpretações, né? Também de origem ufológica, mas assim, ele já associou isso com a própria história da mitologia. Ou seja, esses OVNIs, esses UFOs, eles podem estar presentes na nossa história e se manifestando em cada época conforme a capacidade dos seres da época de interagir com eles. Então, ora se apresentavam como divindades, ora se apresentavam como seres sobrenaturais, e assim, com a evolução, hoje a gente sabe que, na verdade, são seres que não são naturais, né? Não tem nada de sobrenatural, pelo que a gente percebe, mas que ele acredita que podem vir de dimensões
dentro da Terra mesmo, mas paralelas à nossa dimensão. Que a nossa percepção de tempo e espaço é muito limitada. É tridimensional, quando muito quadridimensional, né? Mas pode haver uma quinta dimensão, uma sexta dimensão, uma sétima, etc. Então, assim, ele fala isso, né? E, segundo ele, pela a forma que o fenômeno se manifesta, a interação psíquica com as pessoas, porque as pessoas têm uma interação com o fenômeno. Interessante que, às vezes, tem uma pessoa que está visualizando o objeto e as outras não veem o objeto. Tá, todo mundo dentro da mesma... Todo mundo junto ali, mesmo no mesmo grupo, mesmo local. É só um que... Às vezes, de sintonia, né, da pessoa, né? Então, são manifestações, assim, que são muito, às vezes, subjetivas, né? Uma pessoa vê uma nave, a outra não vê, a outra vê uma luz, né? Então, assim, ele foi por essa linha, então é uma linha também de abordagem, né? Poderiam ser seres de outra dimensão, e não necessariamente de outro planeta físico como o nosso, né, desse universo, né? Então, tem muitas correntes, né, dentro da ufologia. E aí já tem algumas assim que hoje também virou moda, o pessoal, o fulano canaliza o ser tal. Isso aí eu já não sou muito... Porque é uma coisa tão complicada, você admitir uma canalização ainda de um extraterrestre, é um negócio muito, para mim, para minha cabeça, é muito difícil. É muito. Mas assim, tem gente que tem como eu já falei, as pessoas mais apelativas, né? Que falam que eles estão aí, que eles vêm curar, que eles vêm fazer isso, vêm fazer aquilo. Bom, pode ser que seja, assim, não estou dizendo que não tem algum que não seja, mas daí você achar que uma pessoa em um minuto que está aqui sentada já está recebendo um ser extraterrestre, e começa a falar com você como se... Quer dizer, é uma coisa que para mim, assim, eu não aceito muito, sabe? Até prova em contrário, né? Mas existem coisas na ufologia impressionantes, mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado. O Claudeir Corvo, esse ufólogo que eu citei, ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava, a ufologia está virando uma religião. Tem que tomar cuidado com esse aspecto. A pessoa, às vezes, está frustrada com a religião e começa a buscar nisso uma salvação. Então, ele até brincava, em vez de a pessoa quer tirar o Jesus do altar e colocar o disco voador no lugar. Sim. Então, não é bem por aí. Isso aí é uma pergunta, né? Assim, sobre a religião com quem gosta, né? Com a ufologia. Como é que vocês veem isso, a questão da religião? Vocês acreditam em Deus? A maioria também, vocês pesquisam, né? Os pesquisadores e quem que vocês correm atrás da informação, eles também eles têm a crença em Deus ou fica meio que igual no dia a dia? Cada um segue a sua, tem o ateu, tem o cristão, é mais comum ver pessoas que não creem, né, em Deus. Assim, é mais comum? É mais comum. Eu acredito demais, mas eu acho que até é uma questão de lógica, porque, veja bem, o universo desse tamanho já tem 13 bilhões de anos, certo? Enorme, né? Nós somos a pulga, né, no universo, nada, o sistema solar é minúsculo. E Deus, para mim, pelo menos, é um ser maravilhoso, único, onipresente. Mas se você for pensar que Deus, né, poderoso desse jeito, que a melhor criação dele for o ser humano, não dá. Eu acho que tem que ter coisas, né, tem que ter raças mais desenvolvidas. Eu estou falando assim da gente como pessoas falhas, como ser humano falho, desenvolvido, egoísta, estou dizendo nesse sentido, né? Então, acho que é uma questão de lógica. Acho que o universo é bem maior do que a gente pensa, a quantidade de vida que tem, né, de espécies é enorme. E isso só aumenta a minha crença, porque para mim é um Deus que, né, tem uma abrangência muito maior do que só exatamente. A gente só aqui engrandece mais Deus. Só engrandece. Eu sou cristão. Exatamente. Então, eu também tenho muita fé, não estou sendo mudo em nada para mim, né? Então, assim, não quis ofender ninguém, né? Pelo amor de Deus. Não, claro. Não, mas é a mesma linha. É porque nós estamos na mesma linha. Quando você mostrou os lugares que você foi, Bolívia, Peru, né? Enfim. E quando você mostrou, você mostrou que para nós, né, tá concreto. As pedras ali, para mim, né, tá pronto. Você mostrou ali que não tem como, né? Só...
E a Bíblia é a mesma coisa. Eu tenho a Bíblia como, né? A gente leva a Bíblia como uma instrução, Sim. né? Você lê a Bíblia Claro. e cada um tem as interpretações, mas a Bíblia é inteligentíssima, né? Porque tá ali, é o relato de quem que viveu com próprio Jesus, quando ele desceu, quando No ele mínimo, um Mateus, relato histórico, no mínimo. né? Dentro de Mateus, ele fala exatamente. isso, né? Então, todos os relatos que nós estamos buscando, que vocês falaram aqui, então são fidedignos, né? Tem algumas distorções, tem algumas coisas que entra, que vai introduzindo no tema, mas é a mesma linha de Mas raciocínio. tem citações da Bíblia muito interessantes, né? Eu acho que é em Mateus que fala que Jesus fala que minha casa tem muitas moradas, ou seja, dá para você interpretar isso de várias formas, né? Então eu acho assim que é isso, acho que é uma coisa universal, né? A vida é universal mesmo, né? Tá o universo todo espalhado e como você completou muito bem, Fábio, isso só engrandece, né? Só aumenta, né, o poder de Deus, né? Então, acho que é isso mesmo. E assim, a fé, o que é a fé? A fé é você acreditar numa coisa que você não vê, mas que rege a sua vida, né? São dogmas, né? Eu acho que essa questão da gente não ter visto, mas ter tantas provas na frente, para mim, nisso tudo, o que ainda é maior é justamente Deus mesmo, sabe? Eu não consigo desvincular uma coisa da outra, não. Acho que primeiro é ele ter criado essa diversidade enorme, né, de seres, de realidades, de mundos espalhados no universo, que um dia eu acho que nós vamos estar interagindo com eles, né? Recebendo tecnologia, recebendo cura de doença, é o que eu acredito. Então, acho que uma coisa não anula a outra de forma alguma. Eu acho que, assim, o medo da religião é justamente pegar aquelas pessoas que são muito realmente fanáticas mesmo, né? Que vão se sentir ofendidas, né? Que vão botar em xeque a própria base da religião, né? A trindade. Ou seja, como assim? Então quer dizer que não é só o planeta Terra? Deus fez uma sua imagem e semelhança, então não é só a gente. Ou seja, existe esse perigo, né? Como tem também, eu acredito, né? Que eu não sigo muito, mas como tem também o fórum que são, né? Tem. Que eles são muito, né? Que você fala assim, não, esse é fanático, Sim, esse aí, tem, ele tá falando coisas assim, né? Não, que eu não eu concordo. acabei de falar aqui agora. Né? Mas Que tem você mesmo. acabou de falar, que eu não concordo. Aí o povo hoje anda tudo muito bem, carente, igual você falou, Fabinho? né? Já tá Não. surgindo Mas tem relatos que, né? O povo anda Mas- muito carente, estão buscando qualquer coisa para se Mas tem apegar. um aspecto interessante, porque assim como vocês estudam essas questões e eu estou aqui maravilhado, né, com esse conhecimento, porque a gente tem que... essas fotos por si só já dizem tudo, né? São fatos extraordinários que a gente não tem como negar. Eu também sou um conhecedor dessas questões espiritualísticas, digamos assim, né? Sou cristão católico, mas eu só vi aqui nesse bate-papo que eu aprendi absurdamente, né, com tudo isso que foi colocado aqui no nosso podcast, né, Juliano? Na raça Juliano ali que está todo feliz, que tá dando o maior ibope, né, Juliano? É isso aí. Boa. Mas, enfim, eu só vi relação direta disso com toda essa realidade espiritual que cerca a própria fé. Ué. Sim, exatamente. Porque, por exemplo, como a gente não tem comprovação científica, aliás, falando em ciência também, a própria igreja diz que a fé sem a ciência não é nada e vice-versa. Acho que um precisa do outro. Exato, que se complementam. Se complementam, né? Tanto é que tem os estudiosos de ufologia no Vaticano. Sim, tem. Né? Assim como outras também, né? Tem. As vertentes aí protestantes também, Tem. os evangélicos, enfim. Então eu só vejo uma correlação. Isso só engrandece a dimensão divina. Isso, exatamente. Por exemplo, uma coisa assim que eu coloco, pode parecer absurda, mas eu coloco aqui também na mesa. Todas essas manifestações, como a gente, dentro do aspecto da fé, né, quero deixar isso bem claro, a gente sabe desses embates que tem, né, a coisa do bem e do mal. O demônio e a presença de Deus, né, sendo mais claro. Sim. E a gente sabe, dentro dessa espiritualidade, do poder que tem a ação do inimigo, né? De Deus, que são os anjos decaídos. Né? Isso na dimensão da fé, né, gente? Quero deixar claro. Sim. Então, a gente também tem que colocar isso, né, como um aspecto. Poxa, será que é alguma coisa por aí? Tem a ver com isso? Né? Porque é interessante. Ponto de vista, né? A gente não tem, né? Verdade. Não podemos afirmar, mas também não podemos negar. Porque aí entra a questão do cristianismo, né? Do Cristo, que expulsava demônios
de dentro do corpo das pessoas, literalmente. Né? Então, tinha todo esse poder. Então, enfim, eu acho que é uma relação mesmo. Né? É complexo. Né? A gente não pode negar. Não. Eu estou aqui diante de grandes amigos. Rodrigo, no início, falou, eu vi um... Sim. Relata aí que eu esqueci. Veículo. Um OVNI mesmo. Mas OVNI, eu vou falar. Vamos continuar falando Rodrigo, do OVNI, né? Não acredito em você. Uma pessoa que eu conheço há 40 anos. Eu acredito. É isso que eu falei. É o que ele falou da só senhora da boliviana. Precisava falar isso. Só dei graças a Deus para não ter acontecido comigo. Porque eu fui lá. Nós fomos lá. O UFO já estava longe quando o Guinho te levou. Fomos. Fui lá. Falei, vamos embora que esse negócio vai chegar aqui. Tava o Guinho, tava o Panqueca, tava o Alexandre, o Budog, tava muita gente. Não, e tem o Caio, na vez que eu fui, foi Caio, Marco Túlio, a turma toda. Nós terminamos o ensaio e fomos lá. Não, e tem histórias, você pegar de relatos, pessoas assim... Hoje nós estamos no ano de 2022, né? Todo mundo tem tecnologia, tem acesso à tecnologia. Mas relatos assim dos anos 50, 60, de pessoas narrando que o objeto... pessoas assim simples, da roça mesmo, né? Eu falo, por que esse objeto vai lá na roça, lá onde não tem luz, buscar aquele capial, aquele coitado que está lá fazendo praticando a sua agricultura de subsistência, sobrevivendo, por que eles vão lá? Por que eles vão lá, ainda levam o cara para dentro de uma nave e faz uma experiência? Então, quer dizer, a mim choca a questão ética. Eu acho que seres que fazem isso, levam uma pessoa à força dentro de um objeto, não são seres que estão... com objetivos muito, pelo menos para nós, a não ser que seja algo benéfico para a pessoa, e a gente não sabe, mas mesmo assim, levar alguém à força é um sequestro, né? Até do ponto de vista do direito é crime, né? Vamos supor. Mas assim, por que essas luzes, né, apareciam e essas pessoas relatam, como o Alan colocou, detalhes de um objeto que hoje, na tecnologia de hoje, a gente sabe. Eles narram computadores, né, dentro da nave. Isso nos anos 50, 60. Não tinha som, né? Não tinha som. O objeto emitia vários tipos de luz. O objeto mudava de formato. Você entrava lá dentro, uma sala mudava de formato. Então, como que uma pessoa que não tinha nenhum conhecimento científico, nada, ia inventar uma história dessa? O que ela ia ganhar com isso? Aliás, ela é ridicularizada na comunidade dela. Ô, Ju, tem aquela história legal do cara que entrou no tapa com a alienígena. Você lembra a cidade? Eu esqueci a cidade. O cara contando é muito legal. Ele contando, você pode rir. Alienígena. Sinal, desceu da nave, a gente brinca que esses aí são os estagiários, né? É os que estão aprendendo. Né? O pessoal alguns ufólogos falam, não, são os estagiários, né? E desceu e jogou aquela corrente... E foi descendo aquele ser, e eu tava fechando meu bar, e eu fiquei nervoso, e eu vi que ele me pegar, eu peguei e enrolei a corrente dele. O que você ia fazer com ele? Não, eu ia trazer ele pro povo ver, ué. Eu esqueci o nome. Caso Hermelino. Caso Hermelino. Mas ele contando é hilário, cara. É uma cidade. Eu peguei antes. É perto ali de BH. Eu esqueci, isso é Baldinho, uma cidadezinha ali. Isso nos anos, final dos anos 70, por ali. Esmeraldas, então, e ele falou assim, não, eu saí no tapa com ele. Mas o que você ia fazer? Não, eu ia pegar ele, que poveu ele. Aí, por fim, nesse segundo relato dele, o ET conseguiu se desvencilhar e depois de tomar muita porrada, e dizer que bateu muito no ET. Bateu muito. Ele falou, como é que é a altura que ele é? Não, ele é da minha altura, eu tenho 1,80m, ele é mais ou menos do meu tamanho. Eu saí na porrada com ele apanhou muito, aí ele foi embora. Pois é, mais um motivo para acreditar, né? Porque essas pessoas, nessa simplicidade, como é que eles vão criar isso? Onde que eles vão tirar essa imaginação para fazer um negócio desse? Nessa época não tinha, a informação era ainda mais para... Assim nada, como tem pessoas que relatam experiências maravilhosas, né? De encontrar seres que se comunicam com ela e mostram, vamos dizer assim, coisas sobre o universo, né? Sobre a existência, sobre a vida, né? Por exemplo, tem um caso que eu não lembro agora se é da Beth Andreassi, acho que é da Beth Andreassi mesmo, desse livro que eu falei, dos observadores, né? Do Raymond Fowler, que é o autor, e que ela pergunta, ela era muito religiosa, a Beth Andreassi, ela era católica, e, como falei, abduzida desde os 7 anos até os 38, mais ou menos, se eu não me engano. E aí ela pergunta para eles, vocês acreditam em Deus? Aí eles falam, você está falando do um?
Olha que frase. Poxa, hein? É. Forte isso. Você hein? está falando do um, aí eles fazem uma reverência. Então, Poxa. quer dizer, talvez eles não chamam de pai, de Deus, mas eles sentem e têm essa percepção desse algo maior, desse ser, né? Dessa consciência divina, né? Por exemplo. Então, assim, são relatos assim, muito impressionantes, né? E ela pergunta para ele, mas o que vocês fazem? E ela chega numa das naves, eles levam ela para uma nave maior, e dentro da nave tem um verdadeiro, assim, vamos dizer, tem cultivo de todo tipo de planta, de animal, de ser vivo da Terra. Ela pergunta, por que vocês estão fazendo isso? Qual que é o objetivo, né? Isso ela relata na hipnose, né? E eles falam o seguinte para ela, olha, o ser humano ele está destruindo a semente dele. E um dia a humanidade vai se exterminar e nós vamos repovoar a Terra com essas sementes que a gente está cultivando. Porque nós que trouxemos a vida para a Terra, só que o ser humano não está sabendo. Interessante. Uma coisa muito assim, você fala... Aí já entra naquela questão da origem da humanidade, alienígenas do passado, né? Da origem do ser humano, né? Que se eles tiveram alguma participação nisso, né? Então, assim, são coisas são questões que vão sendo... Uma pergunta leva a outra. Como eu falei, é um quebra-cabeça. Você tem que pegar uma peça aqui, outra peça ali, algumas coisas se descarta, outras não, né? Então, assim, que existe, eu não vi, mas eu tenho certeza que existe pelos relatos fidedignos, né? Que a gente lê, pelas fotos, que, por exemplo, Operação Prato, você tem as fotos lá no site da revista UFO, tá tudo bem claro, bem concreto. É um negócio que não existe um tem interesse. fraude, claro que tem também. Com certeza tem, Mas agora, você falou uma coisa muito interessante a respeito de espiritualidade, que espiritualidade é uma coisa mais ampla, né? Mais geral, que está acima de religião, né? Tá acima com certeza, claro. Sim. E eu estudo muito, eu gosto muito de um tema que é a física quântica. E tem muita gente que fala que a física quântica vai justamente fazer esse papel de unir ciência com religião, porque ela tem um campo subjetivo demais, né? Tem aquele divisor de partículas, né? O divisor de Hadron que fica lá em Genebra, que é um túnel de 25 quilômetros, né? E que já descobriram nesse operação dessa máquina aí, são coisas impressionantes, né? Descobriram mais uma partícula subatômica, né? Que é a menor partícula da matéria, e descobriram depois algo que eles chamam de vácuo quântico, que é uma parte da matéria onde só tem frequência ou luz. Olha só. E tudo depende da interação da frequência e da luz. Ou seja, então, você pegar esse copo aqui, tirar um pedacinho dele e comparar com a minha pele, por exemplo, a mudança que tem nesse nível subatômico é só como que a luz e a frequência interagem. Olha só. E aí eles provam o seguinte, pensamento tem massa atômica, tem força mesmo, sabe? Pensamento é algo concreto. Quando você chega e encontra uma pessoa que o santo não bate, não adianta, cara. Tem algo... Isso aí é frequência, né? São várias coisas que estão interferindo para você não dar certo com aquela pessoa. Exatamente, tá? a energia do local. Então, a física quântica está chegando num nível que, assim... Tem que ter fé, exatamente, nessa palavra, para você acreditar em alguns aspectos da física quântica. E que já são comprovados. Por exemplo, até a questão da teoria das cordas, né, Ju? Que já provou que existe mais de dimensão que na Terra. Esse relato aí, para mim, na minha modesta opinião, é uma prova, assim, cabal, né? Que a ciência está provando que existe alma. Isso, exatamente. Porque se você for traduzir toda essa questão do vácuo, luz... Inclusive tem um programa muito interessante que tem na Netflix, acho que é Vida Após a Morte, né? De um médico, relato de um médico que ele estudou, acho que por 30 anos, aqueles casos de quase morte. Não sei se tem uma sigla, né? Esqueci qual é o nome da sigla, né? E na maioria absoluta dos casos, a pessoa que está nesse estado alterado de consciência, ela sai do corpo, geralmente está no hospital em coma, né? Sim. E ela relata o que o médico conversou, a camisa que tal pessoa estava usando, várias pessoas fazem isso. Então, o que eles relataram? Opa, peraí, então quer dizer que a consciência não está ligada diretamente ao funcionamento do cérebro. A matéria, Ou seja, o cérebro está desligado, quase com morte cerebral, ou em caso com morte cerebral. Com caso de morte. E a alma dela está aí vendo as coisas. Ela volta depois e relata. Isso aí já é uma prova também, mas são vários, não é um só ou dois. O cara fez vários casos no mundo que ele relatou, sabe?
Então, acho que nós estamos chegando nesse lugar que vai ficar, assim, divisor de águas mesmo, né? E vai unir tudo, né? Porque, no final das contas, lá tá tudo junto, né? É espírito, é fé, é Deus que está acima de tudo. Nós vamos chegar nisso, mas daqui a pouco vai ser comprovado. É o que eu acho, né? Com certeza. E por que, por exemplo, agora, recentemente, a NASA solicitou ao Vaticano o envio de vários teólogos. E a NASA está nessa busca aí por Marte, né? Por vida em Marte e tudo. Então tem teólogos do Vaticano trabalhando na NASA. Por que será? É interessante, né? Questões com certeza, assim, como eu falei do Observatório do Vaticano, eles têm também um observatório no Chile, se não me engano. Tem 2 observatórios, tem um no Vaticano e no Chile e um na Guatemala, se não me engano. Por que o Vaticano está buscando isso? Com certeza eles estão abrindo, né? A Igreja Católica, pelo menos, já abriu. O Espiritismo também, a gente sabe que é bem aberto a isso, né? É outras religiões, né? Nesses relatos aí, que a maioria dos aparecimentos, enfim, dessas visões aí, são mais à noite, né? Eu já vi alguns vídeos de dia, mas a maioria à noite. Diria que 90%. A maioria. É 90%, né? Eu vi alguns, né? Mesmo porque se fosse de dia eu enfrentava. De dia eu tô bom, né? Meio-dia eu tenho coragem. Você juntar com a Ermelinda, se o sol bater na cara eu dele... fazer igual que esse cidadão. Juntar com a Ermelinda e dar porrada. Pessoal, papo bom, excepcional, obrigado. Que isso, nossa. Obrigado demais pela oportunidade. A gente absorveu bastante cultura, conhecimento. Estamos à disposição ainda. Sempre. Queremos conversar sobre esse assunto aí, estamos à disposição. Bastante interessante. A gente vai, depois daqui, desperta a curiosidade, né, Alan? Vamos pesquisar mais um pouquinho. Lembrando também o seguinte, né, Joaquim, né, nós não queremos ser dono da verdade, de forma alguma. Claro. O que a gente traz aqui são relatos, pesquisas que a gente faz, mas nós já passamos dessa etapa de especular, né, Joaquim? A gente já pesquisa coisas mais sérias, né? Então, assim, que a gente passa, a gente procura que sejam de fontes fidedignas, né? Mas a verdade mesmo, né, infelizmente... Vocês dois juntos aí, a verdade está lá fora. O que vocês estão tramando aí para a próxima vigília aí? Nós estamos organizando. Igual o pessoal, Alan, o pessoal vai reunir para fazer uma viagem de pesca, uma viagem da praia, e eles vão formatar, buscar uma vigília para, né? Não pode fazer igual tem o professor Laércio, né, que eu gosto dele. Ele exagera com algumas coisas, mas eu gosto da linha dele, o professor Laércio Fonseca. Ele fala assim que foram fazer uma vigília, né, ali perto de Limeira, em São Paulo, todo mundo concentrado, olhando para o céu. Aí quando viram um objeto, o que mais queria ver foi o primeiro a correr. Não pode fazer desse jeito. Não pode fazer. Eu falei assim, olha lá, quando viu o cara que estava dentro do carro, trancado, não. Ligando o carro, querendo ir embora. Não viu nada. É isso aí. Muito obrigado a todos. Só agradecer, abraço a todos aí, né, que ficaram ligados aí com a gente. Agradecer o pessoal aí pela... E aqui, em nome do estúdio, né? A alegria danada, viu? O Caceba. Gente, o Caceba é essencialmente da área esportiva e foi um craque aqui de uma entrevista de ufologia. Com certeza. Totalmente leigo no assunto, mas a gente tenta interagir, grandes amigos também, né? Você também dando suporte. Rodrigo, Juliano, obrigado. Né? Nós que agradecemos. Em nome do seu xará, Juliano Guerra, também agradecemos. A Natália, que está aqui nos bastidores também. Exatamente, eu não mencionei. Obrigado, Rodrigo Feias. Obrigado, Juliano. Obrigado, Alan. Obrigado, Juliano Guerra. Natália, filha do Alan Tanus aí também. Nos bastidores aí. Para isso, esse podcast rolar de alto padrão, né? E é o Na Raça Cast. Vai ter muito mais para vocês aí. Muito obrigado e até mais. Valeu.